Tudo bom, galera do Bahia? Nós vamos falar hoje sobre o Brasil da cana-de-açúcar, um dos assuntos mais importantes do período colonial. Vamos lá, galera. Todos nós sabemos que a história do Brasil ela tem que ser pensada em 3 períodos. O Brasil colonial, o Brasil imperial e o Brasil republicano. O período colonial ele corresponde aos 322 primeiros anos da nossa história, de 1500 até 1822, da chegada dos colonizadores portugueses com Cabral até o processo de independência no famigerado 7 de setembro de 1822. Não tenha dúvida disso. Dentro do período colonial existe uma atividade econômica que é a mais importante, a mais consistente, aquela que dá densidade ao período, a economia da agricultura da cana-de-açúcar. A gente pode pensar a cana-de-açúcar como a segunda grande atividade econômica da história do país, já que a primeira foi o extrativismo do pau-brasil. Mas, sem sombra de dúvida, ela foi a primeira rentável. A atividade econômica que foi responsável pelo início da nossa ocupação, da nossa colonização. Pensar a faixa litorânea na história do Brasil é pensá-la a partir da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela foi introduzida no Brasil com este propósito, com este objetivo: garantir a presença portuguesa, firmar a colonização portuguesa, impedir com isso as invasões externas, as ameaças estrangeiras. Quando você pensa a cana-de-açúcar, pense logo uma estrutura interna, grandes fazendas, latifúndios, onde se planta cana-de-açúcar em larga escala, toda a produção voltada para o mercado externo e usando intensivamente o trabalho escravo. Existe um conceito criado pela economia que é aplicado neste caso, o conceito de plantation. O mesmo conceito que predomina na América Latina, ou melhor, em grande parte da América Latina, do sul dos Estados Unidos até o Brasil. É verdade também, é importante salientar, que entre as grandes fazendas do açúcar existiam pequenas e médias propriedades, que plantavam de tudo um pouco para abastecer o mercado interno, usando geralmente o trabalho da própria família. Portugueses pobres que vinham para cá para se aventurar, para tentar a vida. Portanto, quando você pensar a estrutura interna da cana-de-açúcar, pense a base, o plantation, mas gravitando entre as grandes fazendas, pequenas e médias fazendas que plantavam de tudo um pouco para garantir a sustentação dessa estrutura interna. Do ponto de vista externo, o Brasil está subordinado ao Pacto Colonial. E se nós estamos subordinados ao Pacto Colonial, todo o açúcar que saía do Brasil ia direto para Portugal. O mais interessante é que os portugueses não agregavam valor algum a este açúcar. Todo o açúcar que chegava do Brasil, Portugal repassava para um terceiro país nessa história. Quem consumia, quem comprava grande parte da produção do açúcar que vinha do Brasil? A Holanda. Eram eles, os holandeses, que compravam esse açúcar que Portugal vendia, oriundo do Brasil, refinavam esse açúcar e colocavam na mesa do consumidor final. Era a Holanda que agregava valor ao açúcar. E por agregar valor ao açúcar, é ela que vai com certeza aferir uma margem de lucro impressionante. A Holanda, por incrível que pareça, foi quem mais ganhou dinheiro com o açúcar aqui no Brasil. De 1530 até 1700, datas redondinhas para você organizar as coisas. De 1530 até 1700, o Brasil viveu a cana-de-açúcar. E um detalhe curioso sobre a Holanda: ela não estava só no fim dessa história, ela estava também no começo de tudo. Já que os portugueses que vinham para cá para tentar a sorte nas grandes fazendas, nas Seis Marias, eram, na maioria das vezes, nobres decadentes, que não tinham capital suficiente para iniciar esse processo produtivo, para iniciar essa empreitada. Era na Holanda que eles pegavam dinheiro emprestado. Àquela altura do campeonato, em função da tolerância religiosa, a Holanda recebia, acomodava os judeus, e foram esses judeus que criaram um sistema financeiro e bancário lá extremamente eficiente. Então, pense dessa forma: a Holanda financia, a Holanda refina. É a Holanda que empresta o dinheiro para os portugueses montarem a estrutura do açúcar. E é a Holanda que compra o açúcar bruto que vem do Brasil, refinando-o e colocando-o na mesa do consumidor final. Ora, se a gente compreende o papel da Holanda, facilmente consegue entender a decadência do açúcar no Brasil. Se a Holanda está no começo e no fim, o dia que a Holanda controlar o meio, o processo produtivo do açúcar entra em decadência. E isso vai acontecer. Depois de várias tentativas de invadir a faixa litorânea brasileira, nenhuma delas com êxito, a Holanda invade o Caribe, a América Caribenha, a América Central, com características climáticas aproximadas do Brasil. E lá, a Holanda vai plantar o seu próprio açúcar. A partir de 1680, 1690, 1700, a Holanda já não compra mais o açúcar que Portugal vende a ela, o açúcar que vem do Brasil. É nesse momento que o açúcar, na economia nacional, começa a entrar em decadência. A Holanda passa, então, a dominar todo o processo produtivo dessa atividade econômica. É importante salientar e chamar a tua atenção para um outro aspecto fundamental quando a gente pensa a cana-de-açúcar: a questão do trabalho. Pensar o trabalhador do açúcar é pensar o escravo.
Mas sempre é importante frisar, o primeiro escravo do açúcar não é o negro africano. O primeiro escravo do açúcar é quem já estava aqui, o índio. É esse índio nativo que vai ser empregado como trabalhador escravo na cana-de-açúcar. Não vai vingar, é verdade. Não vai dar certo, é verdade. Existem explicações tradicionais para isso. O índio é indolente, o índio é preguiçoso, o índio não está acostumado com longas jornadas de trabalho. Mas definitivamente, para nós historiadores, a resposta para o uso do trabalho indígena não vingar é outra, é econômica. O índio não era rentável para Portugal. O índio é nativo, bastava capturá-lo e usá-lo. O governo português, o Estado português não lucrava com isso. Não tinha como cobrar tributos, como cobrar impostos, como aferir receita assim. É por isso que Portugal vai insistir na substituição do índio por um outro personagem exógeno, um personagem que vem de fora, um personagem do qual Portugal monopolizava o seu comércio. O negro africano, portanto, vem para cá para substituir o índio no trabalho da cana-de-açúcar como escravo, porque era mais rentável para Portugal. É verdade também que essa substituição índio-negro não é mecânica, ela não é automática, ela é progressiva. Mas a partir do momento que o negro africano, oriundo principalmente do Golfo da Guiné, da costa oeste da África subsaariana, a partir do momento que esse negro vem para cá, ele acaba se transformando no mais importante personagem, no mais importante trabalhador do Brasil colonial.